Você quer saber se apostas duplas, aquelas famosas duplinhas, elas valem a pena? Nós vamos descobrir isso no nosso vídeo de hoje. E antes da gente prosseguir, vou pedir para que você deixe aquela curtida aqui no vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para você não perder aulas como essa e seja notificado logo que uma aula como essa entre em campo. Então, antes de mais nada, eu sou o Rodrigo Severino, investidor esportivo há mais de 10 anos e eu vou ser o seu guia na nossa aula de hoje, tá? Então, vamos começar aqui, preparei a nossa apresentação e eu já começo com essa frase aqui, né? Tudo pode, nada pode e depende. Por que isso? Porque você é constantemente bombardeado por uma série de informações e com certeza se sente aquele soldado perdido num tiroteio. Então, o que eu estou aqui não é para trazer uma única visão. Eu vou colocar as informações para você de alguém que tem experiência no mercado há mais de 10 anos, como eu falei, e você vai tirar suas próprias conclusões baseado naquilo que eu vou te passar. E aquilo que eu vou te passar serão ferramentas para que você desenvolva a sua própria forma de trabalhar, tá certo? Então é isso que a gente procura, te ensinar de maneira que você possa também caminhar com as suas próprias pernas. E aí você vai perguntar, Rodrigo, mas o que você está querendo dizer com tudo pode, nada pode, depende? Porque você está sempre ouvindo de vários tipsters que eu nunca vi alguém ser lucrativo fazendo dupla. Dupla não é coisa de apostador profissional e blá 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 blá. Enfim, o que tem de verdade nisso? Depende da sua forma de trabalho, depende do tamanho da sua banca, depende do tempo de estrada que você tem, depende de uma série de fatores para que eu possa te dizer se ele tem razão ou não. Para ele pode não funcionar, para você pode. Então isso depende muito, por isso que eu falo pode, depende, não sei, depende muito de uma série de fatores. E que fatores são esses? Isso que nós vamos bater na nossa aula de hoje. Então a gente vai começar falando sobre essa dicotomia aqui entre entradas simples e duplas. Então, você também costuma ouvir, se você não está trabalhando na Betfair Exchange ou numa Exchange, ou se você não está trabalhando numa casa asiática, você não é profissional. Isso não é verdade, tá certo? Por que isso? Porque você pode muito bem trabalhar numa casa europeia, como a Bet365, a Betano, entre outras. Acontece que, dependendo da sua forma de trabalho, dependendo do tamanho da sua banca, dependendo desses fatores que eu venho falando, você vai acabar sendo limitado uma hora ou outra. E aí sim, você vai migrar para uma outra casa e vai seguir trabalhando. Eu falo que depende também do tamanho da sua banca, por quê? Porque se sua banca é lá de R$1.000, R$3.000, se for uma banca que a gente considera de certa forma pequena, tá? Você não corre esse risco, porque você não vai ser limitado fazendo uma entrada no over 2.5 gols na Inglaterra, por exemplo. A Betano não vai te limitar, tá certo? Por quê? Porque a sua stake em relação à sua banca, ela não é tão grande assim a ponto de uma casa europeia te limitar. Então você não precisa se preocupar quanto a isso. Agora voltando aqui. Quando a gente fala em entradas simples, a gente fala de uma entrada em um único mercado em uma única partida. Ou seja, igual esse exemplo que eu dei, vamos fazer uma entrada no over 2.5 gols com uma odd de 1,78. Ponto. Eu já delimitei qual é a minha partida, já falei qual é meu mercado e qual é a odd de entrada. Vou colocar minha stake, 0,5 unidade, 1 unidade, 2, enfim. Você vai colocar sua stake e isso é uma entrada simples. A entrada dupla é quando eu seleciono dois mercados diferentes. Pode até ser na mesma partida, porque nós temos casas que oferecem a possibilidade de você fazer um criar apostas, né? Aquela montagem que você já deve ter visto por aí. Então, isso também, de certa forma, é uma entrada dupla ou múltipla. Você chama de como quiser. Dupla porque eu só estou fazendo duas, mas se eu colocar mais de duas, eu estou fazendo uma múltipla. Não que dupla não seja já uma múltipla, tá certo? Mas você não está fazendo uma entrada simples. É isso que eu quero dizer, tá? Então, o que você precisa ver, avaliar, existem duas formas de avaliação, tanto da entrada simples quanto da dupla. A dupla já pressupõe que todos os mercados que você colocou dentro dela, já posso chamar até de múltipla, tá?
Todos os mercados ou os dois mercados que você colocou nela, elas precisam bater para que você tenha o green na sua entrada. Diferentemente da entrada simples, que eu só fiz uma entrada, se ela bater é green, se ela não bater é red, ou se você entrar no mercado asiático que tem a possibilidade de ter a devolução da sua aposta, é o famoso void, não tem problema algum também, tá certo? Mas na dupla ou na múltipla, nós temos a obrigação de que todas aquelas entradas que nós colocamos lá dentro, elas precisam bater. Isso aumenta o quê? O risco. Então, existem duas formas da gente trabalhar aqui. Ou você vendo o valor, e quando você faz uma entrada simples, é muito fácil de você ver se tem valor ou não, porque você fez a sua análise pré-game, precificou aquela entrada e se nós tivermos na casa uma odd maior do que aquela odd que você precificou, você tem uma odd de valor e você vai fazer a sua entrada e no longo prazo você vai ser lucrativo. Ponto. Simples assim, tá? Se você não entendeu alguma coisa, pausa o vídeo, volta ele que você vai entender, tá? Na dupla, como eu tenho isso daí? Antes da gente passar para a dupla, na simples ainda, existe uma outra forma de trabalhar que é com a gestão de risco. Então eu faço a minha análise pré-game, identifico o tamanho do meu risco envolvido, eu faço a minha precificação, só que eu não estou vendo o valor, eu estou vendo o quanto a casa de apostas está me entregando de odd. E eu vou trabalhar com aquela odd, baseado que na mitigação dos riscos envolvidos. Eu tenho alguns vídeos falando sobre isso aqui no meu canal, e você pode buscar aqui sem problema algum, porque não é o objetivo desse vídeo de hoje nós falarmos sobre a forma de gestão de risco que ela vai de encontro à busca do valor, tá? São duas formas de trabalhar diferentes, não é questão de uma ser melhor que a outra, é questão de adaptação sua em relação a essa forma de trabalho, tá certo? Então, quando nós falamos em dupla, o que a gente vai ter aqui, você vai precisar buscar ou o valor nas duas entradas que você está casando e trazendo uma odd, tá? Você vai ter que buscar valor na entrada 1 e na entrada 2. Normalmente, as pessoas utilizam, porque tem pessoas que utilizam uma odd mais alta numa entrada, faz dupla para ter uma odd muito maior, tá? Mas normalmente, o que se busca na dupla é juntar duas odds menores para que dê uma odd média igual a uma entrada simples. Essa junção de odds menores visa o quê? O trabalho da gestão de risco. Tem muita gente que, inclusive, faz dessa maneira sem saber o porquê que está fazendo. Porque quando eu faço uma precificação de uma partida e eu identifico, por exemplo, que a partida entre Flamengo e Santos, ela tende a ser numa linha justa, under 5.5 cartões, e a Betano está me entregando under 7.5 cartões, me pagando 1,25, o que eu tenho aqui é o quê? Eu já identifiquei que a linha justa é under 5.5. A casa está me entregando under 5.5, ou seja, eu não tenho valor para fazer a entrada pré-game. Eu posso até, se saírem alguns cartões no início da partida e a linha subir, buscar isso aí no ao vivo. Não vamos falar sobre isso aqui, que não é objetivo também. Mas, se eu identifiquei que aquela partida ela tem uma probabilidade de under 5.5 cartões, a casa está me entregando aquilo, ou seja, não tem o valor, mas eu tenho possibilidades de linhas a mais com odds que, dentro da minha análise, estão dentro de um risco aceitável. Então eu pego under 7.5, ou seja, eu tenho uma margem de segurança em relação àquilo que eu analisei pré-game, e pego outra partida que tem essa mesma característica e junto essas duas. Ou seja, eu pego 1,25 com 1,25, vou ter uma odd média de 1,60, que coincidentemente ou não, se você sabe o que está fazendo, você sabe que precisa atingir aquela odd média, mas tem muita gente que não sabe o que está fazendo, mas ela, sem querer, chega naquela odd que ela faria uma entrada simples. Faria aquela entrada no under 5.5 cartões, pagando 1,60 e pouco. Mas ali, como eu mostrei, não está tendo valor. Você mitiga o risco envolvido, junta duas partidas com as mesmas características, com riscos menores, com odds menores, só que quando colocado lado a lado ou colocadas juntas, nós temos a nossa odd média da nossa estratégia original.
Pegou a ideia? Então, por isso que quando eu falo que a gente precisa saber o que está fazendo, a gente precisa estudar, é isso que eu me refiro. Então, nós vamos para o nosso segundo tópico aqui que eu quero bater, que é o quê? Você pode ser lucrativo sim. Sim, desde que você teste isso que eu estou falando. Você não pode, então a partir de agora, Rodrigo, eu vou juntar duas com um grau. Se eu estou estudando, por exemplo, mercado de gols e eu percebo que aquela partida é over 2.5 gols, eu vou dar um clique para baixo, over 1,5 gols, com uma odd menor, vou juntar duas e tá certo, vou ser lucrativo. Brigadão, Rodrigo. Calma, pequeno gafanhoto, muita calma nessa hora. Por quê? Para que você possa dizer se vai dar certo ou não, você precisa testar, você precisa validar. Então, esse é um processo longo, onde você, dentro da estratégia... Eu dei um exemplo do mercado de cartões. Como eu estou falando agora, você pode trabalhar dessa maneira com gols, com escanteios, etc. Então, o que você vai precisar fazer agora? Dentro dessas análises que você já faz nas suas estratégias, você vai começar a dar essa margem de segurança, ou seja, você vai trabalhar mitigando ou reduzindo os riscos envolvidos em cada partida, fazer essa dupla de maneira que essa odd esteja dentro da sua odd média original e vai fazer um teste. Você vai planilhar isso aí. Você vai fazer as entradas, pode ser de paper bet, ou você pode fazer a sua entrada lá com R$1. Desde que você planilhe tudo e acompanhe a odd média com a tua taxa de acerto. Então, se a taxa de acerto estiver sempre acima daquele break-even com a sua odd média, que eu costumo falar, você vai ser lucrativo, mas você vai precisar planilhar, você vai precisar testar, validar, conhecer esses indicadores. E aí eu parto para falar o quê? Tudo parte de onde? Está aqui no nosso roteiro. Tudo parte de onde? Da nossa precificação e da nossa gestão de risco pré-game. Então, eu preciso analisar, eu preciso ter aquela minha metodologia, aquela minha estratégia inicial, onde eu vou identificar aquela partida, qual é o viés dela. Flamengo e Santos é under cartões. Ponto. Agora, eu preciso trabalhar os dados, trazer os dados à tona. A partir do momento que eu tenho os dados, eu vou estabelecer aquela linha justa. Então, se eu fosse um odd maker, qual a linha que eu colocaria e qual a odd? Você vai fazer esse trabalho. A partir do momento que você fizer esse trabalho, você vai identificar o que a casa está te entregando. Dentro do que a casa estiver te entregando, você vai dar o clique para baixo, você vai aumentar a sua margem de segurança, de maneira que você, quando juntar... eu falo características parecidas porque você pode até trabalhar... eu não gosto muito, tá? De mesclar cartões com gols. Gols com escanteios. Eu não gosto. Isso é coisa pessoal. Não estou falando que não dá certo. Como a gente começou aqui nossa aula. Tudo pode, nada pode e depende. Então, nunca fale isso daí. Eu nunca vi alguém ser lucrativo. Eu não conheço ninguém. Então, muita calma nessa hora. Inclusive, já vou adiantar aqui e quero te perguntar se você conhece, você tem uma metodologia de dupla ou de múltipla, ou conhece alguém que tenha, coloca aqui nos comentários também para poder ratificar ou corroborar aqui aquilo que a gente está falando, tá? Ou até mesmo colocar, Rodrigo, eu também não conheço ninguém, porque às vezes aparece alguém, eu trabalho dessa maneira, então essa discussão aqui é bom que a gente começa a compartilhar conhecimento e a gente às vezes sai dentro da caverna que eu chamo, né? Aquele mito da caverna. A gente está lá preso na caverna e não sabe o que está acontecendo lá fora. E tem luz lá fora, tá? Então, motivo que muitos sofrem prejuízos com duplas. Eles não conhecem as suas métricas e não minimizam os riscos. O que eu quero falar aqui? O que a pessoa não conhece suas métricas? Porque se você perguntar para aquela pessoa que trabalha no mercado de cartões e fala assim, qual a sua odd média na sua estratégia pré-game quando você faz uma entrada simples na linha que está sendo apresentada? Então, se é under 5.5 cartões ou se é over 5.5 cartões, a pessoa tem que saber qual é a sua odd média. Qual é a sua taxa de acerto quando você faz esse tipo de entrada? Da mesma maneira que ele precisa conhecer isso daí pré-game, você também precisa conhecer isso ao vivo. Você precisa conhecer no mercado de entrada simples e também quando for fazer sua dupla. Quando você conhece as suas métricas, tudo fica mais fácil, você está fazendo gestão. Você não está trabalhando de maneira aleatória, no achismo, tentando buscar green de maneira isolada.
tá? Então, muito cuidado nisso daí e não minimizam riscos. Por quê? Porque se eu estou fazendo dupla, eu preciso minimizar meus riscos, eu preciso aumentar a minha distância daquela linha justa que eu me propus a colocar, porque senão meu risco está muito alto. E quando eu coloco duas entradas juntas que me vinculam o green, elas ao mesmo tempo darem green, meu risco está sendo dobrado. Eu não posso trabalhar com risco dobrado com a mesma odd que eu trabalho numa entrada simples. Conseguiu entender isso daí? Se você não entendeu, pausa e volta, porque você vai entender. Ou também posso repetir aqui. Quando eu trabalho de uma maneira, numa entrada simples, eu tenho que conhecer minhas métricas. Mas, se eu estou fazendo uma dupla, eu estou colocando duas entradas que necessariamente precisam dar green nas duas, para que eu tenha o green, só que eu estou dobrando o meu risco. Para que eu não dobre meu risco, eu preciso reduzir o risco nas duas entradas ao mesmo tempo. Então, eu aumento o meu conservadorismo nessa entrada. Se a minha linha justa era de under 5.5, eu subo para 6.5 ou para 7.5, de maneira que a minha odd final se mantenha dentro da minha odd média. Tá certo? Gestão de risco, então, é isso que eu falei. É a validação, você precisa testar, você precisa planilhar, levantar todos esses indicadores, fazer essa gestão, que é a aplicação, é a leitura das suas métricas trazida para a sua estratégia de análise pré-game e aplicação, seja pré-game ou seja ao vivo, tá? E mais a mitigação dos riscos, ou seja, eu preciso reduzir o risco quando eu vou colar essas entradas. Então, eu estou dando até um exemplo aqui que eu fiz uma dupla na partida entre Santos e Flamengo e América Mineiro e Inter, onde eu peguei under 7.5 cartões em cada jogo, com uma odd ali de 1,25 cada uma, entrou na minha odd média inicial e bateu o green, foi até com muita folga esse green aí, tá? Da mesma maneira que eu estou dando exemplo aqui em cartões, você pode aplicar com gols, escanteios, etc. Tá certo, Sniper? E tô deixando aqui, se você não deixou a curtida aqui no vídeo, deixa aqui a curtida na nossa aula, tá certo? E vou te fazer um convite também, aqui na descrição do vídeo tem o link para a planilha Sniper Cartões, que é a planilha que eu utilizo, é a ferramenta que eu utilizo para trazer todos os dados do mercado de cartões e dos árbitros, para que eu possa fazer toda a minha análise pré-game e traçar meus cenários, minhas estratégias ao vivo também no mercado de cartões. Sniper, muito obrigado aqui. Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, coloca nos comentários aqui o que você achou dessa aula e te vejo na nossa próxima aula.